Hora da fofoca quente, temos só labareda aqui, hein? Ó, labareda 1, labareda 2. Oi, gente, cores quentes. Cores quentes. Você está uma Barbie jeans. Aí, um meio look. As ordens, as ordens. Lindíssimo. Diz que vai usar. Jeans tá. agora. Tendência. Tendência. Gostamos. Agora, sabe o que não é tendência? Processo, né, menina? Não é uma tendência boa. Não. Ainda mais quando envolve trabalho. E envolve uma famosa que é a Bruna Marquezine. Ela tá Pois é, processando? gente. Menina, ela foi processada. Ah, ela foi processada. Ela foi processada, a dona Bruna Marquezine. Pior, né? Pois é. E teve que pagar. Teve que pagar um valor que é um pouco mais do que 31 mil reais, gente. Quem processou Bruna Marquezine foi um ex-funcionário dela, um motorista, que trabalhou por volta de 1 ano e meio com Bruna Marquezine. E ele disse que ele foi demitido sem justa causa, né? Ele foi demitido sem saber por que foi demitido, essa é a versão dele. E não recebeu nada. Os direitos, né, ali com relação ao tempo que ele ficou trabalhando, as férias, a remuneração exata que ele precisava receber. E por conta disso ele processou. Quem informou, quem deu essa notícia foi o jornalista Robson Bonin, da revista Veja. E aí ele entrou na Justiça do Trabalho e a Bruna teve que pagar o valor de 31 mil reais, um pouco mais, aliás, de indenização por conta do direito trabalhista. Ele foi atrás do direito dele e reconheceu, né? A justiça reconheceu que de fato ele estava no direito. Não é assim que funciona, né, gente? Você contratou, quando você vai fazer o processo de demissão, tem que ser tudo feito da forma correta para justamente não ter esse tipo de problema. Que foi o que aconteceu com a dona Bruna Marquezine. Eu acho que é algo muito comum, digamos, no mundo dos famosos. Normalmente artista não entende dessas coisas, deixa na mão de alguém para cuidar disso. Do RH deles, RH né? deles, De quem? Do advogado, às vezes. Né? Mas aí não deu muito certo. Aí entra Não na deu muito justiça, certo. ganhou, paga, pronto, encerra o assunto. Você sabe Né? que também teve, acho que foi ano passado que aconteceu essa história. E foi motorista também. Eu acho o que- motorista do Gustavo Lima. Exato, eu lembro. Você lembra dessa Eu história? lembro. Também, e o dele foi um valor bem mais alto, não foi um valor assim. Mas ele por falava, volta. ele também elencou outras coisas, né? Colocou Colocou ele outras colocou coisas. carga de horário excessiva Isso. ali, porque ele disse que ele tinha um turno, que às vezes, sabe aquela coisa de esperar 12 horas para você não dar um turno dobrado? Que ele entrava com menos de 12 horas no trabalho, né? E já saiu esse processo? Não, Ah. ainda não. Pelo Porque menos não normalmente foi noticiado. No né? trabalho é rápido, né? A justiça de trabalho é mais Costuma rápido. ser, Tem que costuma ser, né? Tem que É ser. que talvez, como ele tá pedindo um valor que é 500 mil reais por volta, né, de que ele tá pedindo, eu acho que talvez isso possa interferir mais. E até então estava na primeira instância no ano passado, né? E até chegar na terceira e recorrer, tudo, demora um tempo, né? Agora, ainda falando de justiça e processo, gente, lembra do Rick, que faz dupla com o Renner? Sim. Pois então, agora o Rick se envolveu também em uma por conta de dívida. Ele fez um empréstimo em 2017 e aí, como não pagou, isso está sendo cobrado. E a Justiça de São Paulo determinou a penhora dos bens dele, de uma mansão, gente, dele, que fica em Itu. E a dívida está no valor de 639 mil reais. É aquela coisa. Ave Maria. É aquela coisa. O empréstimo é antigo. E aí, deixa eu ver a data aqui, ó. A dívida de empréstimo de 2017. Ele diz que ele pagou 50 mil reais já com relação a este valor. Nossa, que casa É. linda. Essa é a casa, tá, gente? Essas imagens é da casa que estava à venda. Porém, o que ele alega é que a casa não está no nome dele. E que, por conta disso, não pertence a ele, mas sim ao filho dele, Victor Carvalho. Ele diz que é quem está com o nome de proprietário da casa. Então a dívida é do Vitor. É o que Na ele fala. verdade, é que não tem como penhorar, seria isso, porque não está no nome dele. Ah, A agora que dívida eu é entendi. A dele. dívida é dele, só A que a dívida casa é dele. do Ai, não faça assim filho, com Deus. então... Só que a casa não é dele, então por conta disso, ele não teria, a justiça não teria esse direito, digamos, né? Porque não é de propriedade dele. E Vitor mas- tem que idade? Menina, não fala aqui a informação da idade do Esse filho filho dele. deve ser moço já. Eu acho que é Porque maior que a 18 menina, anos, lembra é. que era caçula, fez aniversário, teve 15 anos, que ele fez a música pra filha, Sim, tudo. sim. Isso já faz... já tem um bom tempo, já tem um bom tempo. Ele não nega essa Porque dívida. talvez se não tivesse a idade, a justiça tenha... Isso. Não sei também como funciona, né?
Então, a dívida em si foi quando teve a separação dele, da dupla, Isso. e ele se juntou com outra pessoa, teve muita confusão, Ele muita teve muitos briga. problemas, eu acompanhei, coitado. Sim, é verdade. Então, por conta disso, a justiça está com essa questão de penhorar os bens, né? Pra colocar Porque o débito ali da dívida, né? Conheço bem o Rick Renner, assim, acompanhei a carreira dele desde o comecinho, e ele é corretíssimo, assim, então é uma pessoa muito, que deve ter Aí sido- ele não nega a dívida. E quem, Ele sabe que tem. quem é correto se incomoda com dívida. É, Tem gente que não liga, tem gente que não dorme. É verdade, é verdade. Tem gente que não consegue desligar. Não mesmo, mas é difícil. Deus me livre. Nossa Deus Senhora. me Você só vê livre. aquele negócio aumentando, Deus me é livre. de arrepiar. Ai, eu acho tão gostoso pagar conta. Sabe ter dinheiro pra pagar as contas? Tudo O bonitinho. alívio, né? Também acho gostoso abrir o armário e ver cheio de comida. Eu acho uma delícia isso, gente. E é adoro, mesmo, e eu é adoro mesmo. fazer supermercado de mês. Isso. Aí sabe, o armário tá coisa tudo cheio de comida, as continhas tudo pagas. Sabe a vidinha em ordem? Tão bom isso. sim. Adoro. Oh, meu Deus. Ó, o que não é bom é ex-mulher casca de ferida, né? Porque não tem umas mulher casca de ferida. Aí tem gente, né? Complicada. Ex-mulher se revolta e detona Luciano Camargo por processar o filho. Ela disse bundão e pau mandado. Eita! Isso é o mínimo que ela falou, né? Ex-mulher do cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé de Camargo, a Cléo Loyola, que é conhecida, né, pelas... Né? Agora eu lembrei, lembra do jeitinho Ela dela. se revoltou e detonou o sertanejo na web por ele processá-la e o filho dos dois, o Wesley Camargo, de 33 anos, né? Em seu canal no YouTube, a Cléo, ela usa esse canal para detonar, né? Ela detalhou como foi a audiência que ocorreu sexta-feira Eita. agora, dia 27, em Goiânia, da qual o Luciano participou por videochamada, porque ele está de férias nos Estados Unidos com a família e tal. Então ele entrou pelo vídeo. Aí ela falou assim: você fez 50 anos, não tem vergonha nessa cara, não? Parecia que você estava feliz, pulando de alegria na audiência. Que prazer há em você? Quer prejudicar o seu filho? Paga um advogado para prejudicar o próprio filho, esbravejou. Agora, é preciso saber o que o filho fez para ele e o que ela fez para ele Ai, tão ao triste, longo briga de de muitos família, né? anos. Né? É. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Nas imagens, Cléo afirma ainda que Luciano e a atual mulher dele, a Flávia Camargo, tiraram o apartamento onde ela morava. Você me expulsou de lá junto com a sua atual. Me jogaram praticamente na rua. Tudo que vocês fizeram comigo, não vou deixar de acreditar que vocês vão pagar. Cléo Loyola, isso é praga, né? Ela está prorrogando uma praga. Cléo Loyola compareceu a essa audiência em Goiânia na última sexta-feira, dia 27, para responder sobre um processo de calúnia. Vocês lembram desse processo? E difamação movido pelo sertanejo contra ela. Cléo ainda relata que ela conta que está processando também o filho deles, Wesley Camargo, por conta das declarações que os dois fizeram na mídia. Ao Jornal Extra, ela explicou que o sertanejo moveu o processo contra ela por conta das declarações que ela fez na web sobre a sexualidade do cantor. É uma coisa lá de trás. De quando Foi em 2000 quando eles moravam lá em Goiânia. Eu acho que por aí que Exatamente, aconteceu quando tudo isso. ele era casado com ela, entendeu? Bom, enfim, Flávia fazer 10 Camargo, anos. atual mulher do sertanejo, também acionou a justiça contra o enteado. Ela processou Wesley, a Flávia, após ser ofendida por ele numa entrevista. Ela não gostou de ouvir do enteado que o pai era pau-mandado da madrasta. Só que o juiz de Goiás, que analisou o caso, arquivou esse processo após a primeira audiência. Achou que não era relevante. Em agosto de 2021, Cléo contou na web que Luciano não fala com o herdeiro havia mais de 6 anos e nem sequer quer saber da neta. Já tem mais de 6 anos que ele não conversa com nosso filho, nem sequer ver nossa neta. Escreveu Cléo numa rede social ao ser perguntada sobre o assunto na época. Eu lembro que essa questão do filho dele foi por volta... Eu acho que essa história, na verdade, que foi de 2014. Que foi que ele história? foi preso. O Wesley. O Wesley, porque ele agrediu uma tia. Isso. Nossa. E o Luciano, ele chegou a lembro pagar a fiança.
pra soltar o filho. O filho. Mas ele não concordava porque ele achava que se ele teve uma atitude. Ele esse falou, estou comportamento pagando a agressivo, fiança porque tem que pagar, mas não concordo com a atitude dele, é um absurdo, né? Isso. Então eu acho que desde esse momento que Estremeceu pra valer. rompeu ali a ligação, o elo, o mínimo, né, que Isso. tinha entre os dois Mas... por conta dessa história toda. E já vinha a questão da mãe, que desde que esse menino é pequeno, Wesley, ela vinha com essa história, mostrando umas fotos, dizendo que era o Luciano com travesti, você lembra? Lembro Que disso. tinha uma Eu não relação, lembro. ela ficava Eu lembro acusando disso. ele o tempo inteiro, até que ele casou com a Flávia. Ainda que fosse, o Ainda que ela que tem a ver com direito, isso? Não, e o exato. filho que ficou aí nesse joguete. Um filho que foi criado no meio dessa situação. É um menino meio desajustado, assim. É aquela coisa, né, gente? É mais uma guerra Ah, é querendo ou muito não, triste. no meio É. da família ali. E olha, Camargo. eu vou te dizer, eu acompanhei, eu era muito amigo, assim, era muito ligado ao Luciano durante uma época. Depois ele ficou meio chateado comigo, justamente por causa dessa questão. Uma vez alguém perguntou alguma coisa sobre a sexualidade dele e eu não respondi. Não respondi porque eu não podia responder. Né? Eu não posso. Como é que eu vou falar da Até pela sexualidade conta dele. É que talvez de na uma época a gente não tinha esse entendimento, né? Mas é da conta então, dele, aí, gente. ele ficou chateado comigo, ele disse que eu tinha que ter defendido ele. Ah. Entendeu? E aí, mas depois já falamos, já Passou. ficamos amigos de novo, tá tudo bem. Mas a gente não tem esse contato mais agora como eu tinha antes. E eu acompanhei muito o casamento dele com a irmã do Leonardo, com a Mariana, que ele tinha outro, esse menininho era pequenininho, tinha um outro pequenininho. Eu sei que o menino entrou chorando na igreja, segurando as alianças, e ele chorava mais que a noiva, o Luciano. Ele é uma pessoa toda emocional, todo assim, ele é meio temperamental, ele é meio bravo assim, com algumas coisas, mas ele é muito emocional. Então, o que ele deve sofrer com essa história? O que isso deve ter sido um peso na Aí vida é muito dele durante feio, muito tempo. é uma atitude muito feia esse tipo Exatamente. de exposição. Eu acho que esse Então, processo ele faz sentido, porque ele não tem lógica, né? No caso, Exatamente. sentido assim, deles, A família. o Luciano processando a Cléo e, enfim, o filho no meio Olha, dessa para ele história. não procurar nem a netinha, A neta. né? É porque tá. realmente a 18 mágoa anos. deve ser muito A grande. neta. Pois é. Então, realmente, coisa braba mesmo. Essa Cléo, ela parece que não, né, o tempo passa... E a história se repete, né? A história se repete. Né? Coisa complicada. Agora, a Simone Mendes. Mendes, maravilhosa, ela falou que ela testou a carreira dela solo antes do fim da dupla. Ela está divulgando aí o novo trabalho, Cintilante, né? Ela falou que veio, Eu é um gostei termo do que ela nome. usa muito É e lindo, tal. Gostei do nome. Lindo e tal. E aí ela estava dizendo, ela falou assim, que parece que foi uma coisa de Deus, né? Porque quando a irmã ficou com aquela tuberculose ganglionar, se afastou da carreira, ela teve 2018, que... né? Ela teve que tocar a Que memória, você temporada... dá pra data, hein? Foi Fala data, 2014, 2018. Com fatos e argumentos. Exatamente. Ela segurou a carreira sozinha, a gente se lembra disso por meses e meses, acho que até um ano, sei lá, Sim, né? sim. Aí depois a irmã voltou e tal. Depois, quando ela anunciou que ia se separar, que brigaram e tal, teve mais um tempo que ela teve que segurar a carreira sozinha. Então ela falou que isso, na verdade, foi um preparo, né? treino. É como se ela dissesse assim, as coisas que a gente não quer fazer na Engraçada vida e que é fica, né? obrigada a fazer e que de repente resulta numa coisa que hoje ela está mais preparada numa carreira solo do que ela estaria se não tivesse acontecido nada disso, né? E tá certo, né? Eu acho E que foi é isso. difícil, né? Foi. Porque ela passou, a Simária, por um problema de saúde que foi muito grave na época. É. Não foi uma coisa simples. E foi meio repentino, né? Foi muito grave. Aí ela não conseguia mais voltar para os palcos, precisou se internar, foi hospitalizada. E a Simária... Simone Ali. bancando ali, sustentando E a o palco. Simária, pelo que eu Difícil. entendia, era aquela assim que falava com o contador, era que resolvia as coisas de palco, era que fazia. A Simone entrava para cantar com ela. Nunca teve nenhuma participação assim no controle da dupla, Sim. aquela coisa toda. E aí, quer dizer, quando ela ficou sozinha, ela não teve que fazer só o entrar e cantar.
ela teve que segurar Gerenciar tudo. Então ela foi aprendendo. Mas você veja, desde 2018... Perdão, te interrompi. Não, é isso mesmo. Desde 2018 que a Simária já vem, o corpo da Simária já vem dizendo, É verdade. Né? Alguma coisa dizendo, que esse não sei o que quer dizer, mas Preste atenção. Porque assim, uma pessoa que faz tudo, né? Que, Aí sabe, teve aquela tuberculose gravíssima, sabe? Foi numa administra, sequência. canta, faz não sei o quê, chega uma hora que o corpo reclama. Né? E vinha reclamando, né? E agora, né, deu essa, quer dizer, em vários sentidos, inclusive emocional, né? Porque não foi só físico o problema dela, né? Além do físico, veio emocional. Então, a Simone veio aprendendo, claro que com a ajuda do marido, que é o Cacá Diniz, né, que é o empresário toda, e né? tal, né, que na verdade, talvez até por se sentir não tão útil a Simária, porque o Cacá foi entrando aos poucos, né, para cuidar da dupla, aí talvez tenha acontecido tudo o que aconteceu. Mas nada que Deus não esteja no controle, né? É isso que ela quis dizer. Estou vendo os comentários aqui nas redes sociais e estão perguntando aqui. Fala. Vocês não vão comentar sobre o desdobramento de sexta-feira, sobre o caso da Luana e do Scooby? Vamos já já. Que desdobramento? Vamos já já. Teve mais desdobramento hoje, né? Olha! Agora, aqui não é tão boa. Vamos lá para mais que lá vem a história. este capítulo da novela Luana Piovani e Pedro Scooby. Vamos lá. Na noite da sexta-feira passada, surgiu uma mensagem nos stories do Pedro Scooby. E de imediato todo mundo pensou, e estava correto, de que a mensagem que foi publicada nas redes sociais do Pedro Scooby era um dos filhos do Pedro que publicou uma mensagem falando sobre toda essa história do divórcio, da separação, de guarda, tudo junto e misturado. E com um textinho bem mais ou menos. Exato, né? O Dom, gente, o filho mais velho do casal, o Pedro Scooby estava em Portugal, aliás, ele está em Portugal, e ontem aconteceu a primeira audiência desse novo processo. Peraí, entre os ele dois. está em Portugal, então a Cíntia está com a neném aqui sozinha. Isso, Ai, isso. meu Deus do céu. Ele está em Portugal, Tá. neste momento, o Scooby está com as crianças. E aí o Scooby já se manifestou dessa história, mas vamos do começo. Essa foto que nós estamos vendo é justamente o que o Dom publicou nas redes sociais do Scooby, falando: "Oi, tudo bem? Vim falar uma coisa muito importante." Eu vou ler exatamente como que está escrito, tá, gente? Que o mãe não adianta tentar tirar os patrocinadores do meu pai, porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. Porque a gente não aceita mentira. gente junto. A gente junto. A gente não aceita mentira aí. Por favor, ajudem o meu pai, e a minha tirou um contrato com o meu pai, que também ia me patrocinar. Então ajudem o meu pai e eu sei que Deus vai me ajudar. Obrigado. Isso foi publicado nas redes sociais do Pedro Scooby. O Dom pegou o celular do pai e publicou esta mensagem. Depois disso, o Pedro Scooby se manifestou através de uma entrevista que ele deu para a jornalista Fábio Oliveira, falando o seguinte: "Eu não sabia que o Dom tinha postado isso." Pedro Scooby falando, tá? "Não queria ver meu filho envolvido no meio disso tudo. Só descobri sobre a postagem quando você, Fábia, no caso a jornalista, me procurou. Lamento que isso chegou a esse ponto. Vamos conversar e resolver." E a postagem ficou às Depois 24 ele horas. apagou. Não, ele apagou a postagem assim que ele teve, né? Porque provavelmente, como ele disse aqui, talvez até foi a Fábia que, pelo visto, Que deu o informou alerta, ele foi lá e tirou a postagem. Isso, tirou, removeu a postagem. O Dom tem que idade? 10. 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. A advogada da Luana Piovani se manifestou por conta de toda essa situação da exposição do filho, né? De colocar essa mensagem nas redes sociais. E aí, disse o seguinte: "O menino de 10 anos pediu à mãe para não tirar os patrocinadores do surfista. Para especialista, trata-se de um acesso indevido às redes sociais sem supervisão." Primeira coisa que me Disse chamou a atenção. A advogada Primeira coisa. que está representando a Luana neste processo. O nome dela, gente, é Maria Cristina Câmara, o nome da advogada. E aí ela fala: né? "Isso apenas reforça a preocupação genuína da minha cliente em ver os filhos com acesso irrestrito ao telefone. Se comportamentos como esses não existissem, não haveria necessidade de litígio. A única intenção de minha cliente com tudo isso é conseguir fazer com que a criação dos filhos esteja alinhada quando estiverem também com o pai. Crianças precisam de amor, mas também de limites, rotinas e regras.
não aplaudam essa situação. A criança não tem idade mínima permitida sequer para ter conta nas redes sociais. Como é que funciona quando os pais não estão alinhados no formato da educação dos filhos? Quando a mãe questiona sobre presentear as crianças, o pai desliga a ligação na cara e diz que ela não manda na casa dele. O que fazer? E aí, ela reforça que durante todos esses dias, as crianças não tiveram acesso ao que estava acontecendo, porque elas estavam com a Luana Piovani e que dentro da casa dela não tem esse acesso tão fácil aos celulares, às informações, às notícias. Ela fala, ó, durante todos esses dias as crianças não tiveram acesso às redes sociais, porque na casa da mãe elas não têm sequer smartphone. Essa postagem de hoje nada mais é do que o resultado do acesso indevido às redes sociais sem supervisão. Ao sair da casa da mãe e ter acesso aos seus celulares, será que esse discurso vem de uma criança? Termina a advogada da Luana Piovani. O Pedro Scooby se manifestou também em vídeo depois de tudo isso acontecer, né, durante o fim de semana. Ele se manifestou através de um vídeo e também comentou nesse vídeo aquela história que a Piovani falou, que ele tinha colocado no processo algumas fotos que ela estava nua, que ela estava pelada, e ele falou também sobre esse assunto. Vamos ver? Roda aí. É muito louco eu ter que vir aqui e sempre ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu tô querendo judicializar tudo. Porque há 3 anos, quem me segue antes do Big Brother sabe que há 3 anos eu passo por isso, mano. Sabe? E tipo, várias coisas falaram de novo, são mentira. Eu nunca mandei foto nua de ninguém pra lugar nenhum. Eu nunca faria isso, até porque eu não tenho nada contra isso. Cada um posta o que quiser, vive o que quiser, sabe? No processo, é sobre uma outra coisa, que não tem nada a ver. Óbvio que, do jeito que falaram, até eu ficaria com raiva de mim, mas é mentira. No processo, é só mostrando... Até porque, no processo, como é um processo de... que é para preservar a minha imagem e das crianças, né, das mentiras que falam, não mudaria nada se uma foto nua, não, entendeu? O que tem é um print do perfil dela, só para mostrar que ela se contradiz, né, das vezes que, quando eu tava lá com a Vanessa Lopes, que as crianças são fã dela, tiraram uma foto, ela julgou, quando eu namorava uma artista, tal, que dançava, e ela julgava, falava que era um desserviço para a sociedade. Ela mesma julgava as outras mulheres, sabe? E aí ela se contradiz porque ela também faz coisas sensuais, mas não que seja errado. Tanto tá ali liberdade de expressão, tem essa frase escrita. Tudo certo quanto a liberdade de expressão, mas ela se contradiz quando ela julga outras mulheres. Cara, é sim, só isso, senhor. A advogada dela mentiu também, meu advogado não bloqueou ela nada, sabe? Só que é muito chato que ela fica repostando coisas mentirosas ao meu respeito. Cara, um comentário de uma mulher falando que eu atrasava sempre o Dom na escola, que o Dom chegava com o pé sujo de areia. Mentira, eu nunca levei o Dom antes da escola pra praia. Era sempre depois, quando a gente morava lá no Brasil e depois aqui em Portugal. Então assim, cara, chega uma hora que é o limite, senhor. Eu tô no meu limite, mano. Tipo, as pessoas vão lá, ela pede para as pessoas irem lá no meu patrocinador me julgar, só que ela quer uma pensão. Como é que sem patrocínio eu vou pagar pensão? Tipo, e tá tudo certo, sabe? Tá pago o valor que ela queria, eu só queria judicializar, chegar, botar isso com o juiz, com tudo num certinho e botar lá, tal, é isso que você tem que pagar, é isso que tem que fazer, essa data é tal, essa data é aqui. Cara, é muito louco, senhor. E cansa, de fato cansa, mano, porque eu queria estar com meus filhos, queria curtir o nascimento da minha filha. Até agora ainda não curti em paz o nascimento da minha filha, mano. Pois bem, ele publicou esse vídeo no fim de semana. Então cada um está contando os seus fatos. Radicalmente diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E você assiste a Luana, você acha que ela tá falando a verdade? E você assiste ele, você acha que ele tá falando a verdade? Sim, sim. São histórias opostas, né? Que cada um está falando. Convincentes. No processo. Eu sempre falei aqui, tem um outro lado, porque, por exemplo, no momento que a menina estava no hospital, doentinha do jeito que estava, ela ficar insistindo, ligando para ele também, né? Tem os dois lados, eu acho. Eu sei que no fim de semana, no caso domingo, né? O Fantástico exibiu a matéria Eu não vi, eles falaram só da menina, né? Falaram só com relação Aquilo ali eu achei Aurora. meio passar pano mesmo. Aí, Luana Piovani
publicou nas redes sociais que o Fantástico está tentando limpar a imagem do Pedro Scooby. E muitas pessoas nas redes sociais Também acharam? tem uma guerra acontecendo mesmo virtualmente, de uma galera que acha que sim, que foi uma tentativa de passar um pano Porque pro você Scooby, humanizava muito. mas que também tem uma outra galera falando, gente, não tem nada a ver, um problema que aconteceu com a criança é uma Isso. coisa, esse processo é outra coisa, então uma coisa não tá linkada com a outra. Mas Até a hora que porque vem na junto, matéria- passa a ter. Isso. E aquela Ligação. história que a Luana brigou muito com a TV Globo, falou muito Nossa mal da TV Senhora. Globo. Isso. Né? Hoje ela O BBB trabalha também, ela arrumou na algumas SIC, né, em tretas. Portugal, que é ligada com a Globo Ah, é? e tal, mas não é a Globo. ela Gente, tem mas e essa agora? liberdade. Ontem aconteceu a primeira audiência do processo, desse novo processo lá em Portugal. Luana e a sua advogada não compareceram, só o Scooby que estava. E ele falou com o Léo Dias, dizendo o seguinte, abre aspas, em momento algum eu mandei foto dela para a advogada. Em momento algum do processo tem foto dela anexada nua, isso não existe. O que tem anexado é, em uma parte do processo, um print do perfil dela com todas as fotos dela. Foto da vida, com as crianças, várias fotos. Isso é para mostrar que ela tentou me agredir, e tá entre aspas mesmo, em 2 momentos. Um com a Anitta e outro com a Vanessa Lopes, que faz muito sucesso com adolescentes, mais jovens também, né? Era só para mostrar isso, que ela usava essas pessoas para me agredir, disse o Scooby. E ele também falou que, no depoimento dele ali, ele falou com a juíza que a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças como mãe ou como mulher, não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada. O Scooby também reforça que ele tentou falar com a Piovani durante esses últimos dias, até porque ele está em Portugal, mas que ela disse que só conversaria com ele se ele removesse o processo. Que não aconteceu, então não tem diálogo entre os dois. E por que ela não foi? Ninguém falou nada? Não é dito ainda e nem ela se manifestou falando... Deve ter sido a orientação da advogada. Não, seguramente a estratégia de não, defesa, existe. e aí, Com certeza, e aí com eles sabem o que eles certeza. estão fazendo, mas... E por fim, ainda com relação a essa história toda que aconteceu... Por fim, por enquanto. até agora, né? Ela fez mais uma provocação no sentido nas redes sociais, falando sobre livros e aparelhos, porque as crianças ganharam Mais né, aparelhos, mais é. aparelhos tecnológicos para Ela fala assim, aqui temos livros e lemos livros. isso. Então ela publicou com relação a isso, né? Era o livro eu que acho ganharam no fim de que tem semana. uma importância essa briga lá em Portugal, né? Porque se realmente as leis lá não são tão modernas como as daqui, eu acho que ela está fazendo um belo serviço. Mas nesse você acha que sentido. lá está tendo algum impacto, Léo? Eu acho que sim, porque ela está na novela lá, que é uma novela de sucesso. Né? Ela está no ar. Então Quer também dizer, é notícia era lá. vilã. É, novela. não, e tudo que acontece aqui, lá Reverbera em Portugal, lá. é muito importante, né? Então eu acho que está reverberando e é importante isso, essa discussão mesmo, né? Sobre tudo. Agora, é triste, né? Você vê, ao mesmo tempo, você vê uma família brigando desse jeito, né? E com crianças no meio. Eu acho Não, péssimo. concordo. É. Concordo. Agora, só para finalizar de vez o bloco Tretas, que é uma que também nós acompanhamos, é uma outra novela que envolve o Cid Moreira. E esse último capítulo que aconteceu, vocês comentaram, né? Que o Roger fez esse pedido para que ele pudesse visitar e passar um período do tempo ali. Ele colocou até o horário das 9 horas da manhã às 8 horas da noite com o pai. Datas comemorativas, como aniversário. O Cid Moreira se manifestou através de uma nota oficial que foi publicada no portal da Fabiola Hyper. E a nota diz o seguinte: até os momentos, os advogados da família não foram comunicados e vão aguardar para fazer um posicionamento. De qualquer forma, a família lamenta as atitudes deste rapaz que já perdeu todos os outros processos que atentou contra o Cid e a Fátima. É sabido que ele já fez acusações caluniosas, difamatórias, e que tudo já foi apurado e arquivado pelos órgãos competentes. Ele já está respondendo à justiça por tudo que declarou e acusou. Esta, com certeza, também não passará em branco. Parece Fecha assim uma aspas. última desesperada tentativa, né? E é o que não faz sentido, porque, querendo ou não, Obrigado. o Cid já deixou claro que não quer ter nenhum tipo de contato. né? Então, Exatamente. do E que parece vai estar adiantar? feliz com a esposa. Nossa, né? só família, né? E litígio grave. Sim. Litígio grave. Sim. Né? Dois casos pesados, né? E, super. querendo ou não, nós estamos acompanhando faz tanto tempo. Não se resolve, não cessa. Você vê que hoje nós falamos do Luciano, da Luana e agora do Cid. É. né? Três Sim, casos sim. terríveis, né? Bom, a gente vai pra culinária com o Marcelo Faria, que vai fazer arroz goiano. Ele falou que ele foi lá passear?
Olha. Comeu, gostou, falou, vou levar mulheres e trouxe. Que belezinha. Ah, que legal. Que E ele belezinha. tá tão bonitinho, não tá? Ele tá feliz também. Ela. Tá feliz, a felicidade Nossa, parece faz bem. um arroz com muita coisa, né? Uma coisa, assim, né? Uma Substância. coisa. Nos encontramos daqui a pouco. É já. Beijo, lindo.